Capítulo 414 Traição logo antes da batalha. O oitavo ancião falou solenemente. É verdade que Gubei foi longe demais na destruição dos lagos divinos. O canto da boca de Guing levantou-se ligeiramente com aquelas palavras. O oitavo ancião sempre fora um dos seus apoios. No entanto, o curso do discurso de Gubai mudou de repente. Há uma razão para ele ter feito isso. Uma razão que eu acredito que os anciãos do Gu Clã estão bem cientes. Observamos as ações de Guing há anos. Conflitos, naturalmente, têm seus próprios fins. Eu sempre fiquei a favor de Guing, mas hoje, mesmo eu não posso ficar com ele. Todos ficaram estupefatos com as palavras de Gubai. Gubai tinha uma relação estreita com Guing, o clã inteiro sabia disso. Gubai foi definitivamente um dos poucos anciãos que se juntaram as mãos para acusar Gubei. Então por que ele mudou de direção tão de repente? Guing ficou furioso com as palavras de Gubai e ele olhou furiosamente. Ele nunca esperou Gubai agir tão extremamente, para ter atacado ele, em vez disso. O terceiro ancião Gu Tianyun franziu as sobrancelhas por um breve momento. O que há de errado com Gubai? Por que ele escolheu de repente ajudar Gubei? Logo depois que as palavras de Gubai acabaram, o nono ancião não conseguiu se segurar mais. Ele pensou consigo mesmo, Gubai realmente escolheu o momento certo. Ele claramente quer mais benefícios, então é por isso que ele pulou tão rápido. Gu Feng também se levantou e disse, concordo com as palavras de Gubai. Todo esse tempo, Guing foi longe demais. É verdade que Gubei também exagerou com sua vingança, mas ele mostrou as qualidades corajosas e inflexíveis dos membros do nosso clã Gu. Ele é definitivamente o candidato mais adequado para ser o sucessor do clã Gu. Gu Feng bufou com desdém. Além disso, atos de lutar e matar uns aos outros no mundo exterior foi aprovado por toda a seita apenas divinas. Só porque ele sofreu um pouco, ele escolheu correr para casa chorando. O que isso diz sobre o clã Gu? Guing estava tão furioso com suas palavras que queria vomitar sangue. Ancião Gu Feng, você não deveria estar tentando acusar Gubei. Seu rato de duas caras. Ele se esforçou muito para construir relacionamentos com aqueles dois anciãos. Mas, por alguma razão desconhecida, ambos tinham virado as costas para ele. O terceiro ancião franziu as sobrancelhas. Ele nunca esperou que Gubai e Gu Feng se juntassem ao outro lado no último minuto. Parecia que Guing foi feito de bobo. O terceiro ancião era o mestre de Guing, então ele era obrigado a apoiar Guing. Ao mesmo tempo, ele estava bem ciente da má reputação de Guing dentro do clã. Agora que os anciãos que o apoiavam haviam desertado, Guing perdeu todas as chances de luta pela posição de patriarca. O rosto de Gu Feng ficou frio. Guing, observe suas palavras. É verdade que inicialmente planejei acusar Gubei por seus erros. Mas se eu comparar erros dele com os seus, os dele são insignificantes. Guing estava tão zangado que seus pulmões quase explodirão. Eu apoio Gubai e Gu Feng. O mesmo vale para mim. Os anciãos que estavam supostamente lá para acusar Gubei declararam suas posições. Havia vários anciãos que Gubei não tinha visitado, mas depois de ver a situação, eles também mudaram para o seu lado. Eles tinham visto a disposição de Gubei, e visto o fato de que ele tinha balançado até o oitavo e nono anciãos. O título de patriarca estava solidamente em seu alcance. Eles sabiam exatamente como julgar a hora.
Todo mundo estava chutando Guing, enquanto ele estava caindo. O relacionamento de Guing com aqueles anciãos tinha sido estabelecido através do dinheiro. Desde que Gubei tinha oferecido um preço elevado, é claro que ia agitar eles. Gu Tianlong, Guya, e os outros anciãos todos trocaram olhares. Ninguém precisava dizer uma palavra. Suas ações já eram equivalentes a bandeiras ondulantes e gritos de batalha. Cada um tinha uma expressão de gratificação no rosto. Parecia que Gubei tinha secretamente feito preparativos para ter tantos anciões ao seu lado. Era suficiente para provar que Gubei possuía o poder de controlar o clã. Quanto aos idosos ainda neutros, é claro que eles escolheriam Gubei em vez de Guing. Mesmo que Gubei tivesse destruído o lago divino de outra pessoa, pelo menos ele estava fazendo isso na luz. Ele era completamente diferente de Guing, que tinha envenenado outros simplesmente para reduzir a concorrência. Gulan era irmã de Gubei, naturalmente. Gubei abrigaria tal ódio contra Guing. Mas mesmo sob tais circunstâncias, Guing não esperava que isso fosse assim e se sentia completamente aturdido. Como as coisas ficaram assim? Ele estava planejando por tantos anos, e ele achava que a posição do patriarca já estava em seu alcance. Ele nunca imaginou tal resultado. Desde que o assunto chegou aqui, então eu vou adiante e declaro a punição. Gu Tianlong anunciou. Gubei estava realmente sendo inapropriado por destruir os lagos divinos de Guing. No entanto, isso é perdoável e vou isentá-lo de castigo. No entanto, você deve reembolsar a seita penas divinas com 500.000 pedras espirituais, e o clango com 1 milhão de pedras espirituais. Você deve pagar a soma dentro de 3 anos, atrasos não são permitidos. Quanto a Guing, você não se arrependeu dos seus erros, mas se atreveu a ser o primeiro ladrão a chorar. Você está sentenciado a 30 anos de prisão domiciliar. Patriarca, espere. O terceiro ancião abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido por Gu Tianlong. Já tomei minha decisão. Se alguém quiser se pronunciar por ele, considere as consequências. Gu Tianlong anunciou. A expressão de Guing mostrou que ele estava perdido. Ele ainda não conseguia entender por que as coisas haviam sido assim. Gu Tianlong tinha multado Gubei com uma soma gritante de pedras espirituais. Você poderia dizer que era para reembolsar a seita penas divinas. Mas Gu Tianlong também sabia que Gubei estava carregado. Era apenas uma desculpa para encher o tesouro do clã. Mas Gu Tianlong não sabia exatamente o quão rico era Gubei. Caso contrário, ele não teria emitido uma multa tão leve. 150.000 pedras espirituais. Para uma pessoa comum, isso era realmente uma riqueza chocante. É verdade que Gubei foi multado com uma bela soma de pedras espirituais. No entanto, isso era castigo leve, tanto quanto ele estava preocupado. Enquanto isso, Guing foi condenado a enfrentar o muro por 30 anos. O tempo mais importante de um cultivador era sua juventude, 30 anos de treinamento e subir níveis. Mas, em vez disso, ele teve que enfrentar a parede. No momento em que o castigo de Guing terminou, seu cultivo ficaria tão atrasado que jamais conseguiria alcançar Gubei ou os outros. Guing não era mais uma ameaça para Gubei. A maioria dos anciãos já estava do lado de Gubei. Porque Guing tem que competir contra ele. Em 30 anos, quando Guing terminar sua sentença, Gubei provavelmente estará sentado no assento do patriarca. Mas, independentemente, as transações foram feitas.
Guing convocou tantos anciões para acusar Gubei, mas sua tentativa tinha sido contra-atacada e condenada a si mesmo. Se, em vez disso, aqueles anciãos tivessem escolhido apoiar Guing, então mesmo Gu Tianlong não seria capaz de fazer qualquer coisa contra ele. Mas quem teria esperado que todos aqueles anciãos se voltassem para Gubei? Guing tinha sido muito arrogante e negligenciado coisas. Ele pensava que seus relacionamentos com os anciãos, cultivados ao longo de tantos anos, era algo que nunca se desintegraria. A realidade estava fora das suas expectativas. O terceiro ancião, Guiu, levantou-se, olhou para Gubei e saiu da sala. Gubei observou a silhueta de Guiu se afastando e sua expressão se tornou profunda enquanto pensava.